Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes, em regime os quais explicarei. Artigo 90, inciso 1º ao 8º. Orientação e apoio familiar. Apoio socioeducativo em meio aberto. Colocação familiar. Acolhimento institucional e prestação de serviço à comunidade. Liberdade assistida. Semiliberdade. Internação. Artigo 90, parágrafo 1º. As entidades governamentais e entidades não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará a comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Artigo 90, parágrafo 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo são previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de saúde, educação e assistência social, entre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, tendo em vista o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, bem como colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Além disso, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a procedência de atendimento de serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Artigo 90, parágrafo 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Artigo 90, inciso 1º. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado, expedidas pelo Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Artigo 90, inciso 2º. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, prestadas
pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 90, inciso 3º. Reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais, as ONGs, somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Artigo 91, parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que apresentarem algumas das situações, seja físico ou documental, os quais agora explicarei. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso do A ao E. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. Esteja irregularmente constituída. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Artigo 91, parágrafo 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, levando em conta de que se ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios que mostrarei. Artigo 92, incisos do 1º ao 9º. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Não desmembramento de grupos de irmãos.
evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Participação da vida da comunidade local. Preparação gradativa para o desligamento. Os programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar a participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Artigo 92, parágrafo 1º. O dirigente da entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Artigo 92, parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo, a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista trimestrais, que visa decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades decididas. Artigo 92, parágrafo 3º. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente e permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinarão a colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Artigo 92, parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, seja para a promoção da reintegração familiar ou integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Artigo 92, parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos, se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Artigo 92, parágrafo 6º. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Artigo 92, parágrafo 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto, como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade.
Artigo 93, parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente. Ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado as medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Artigo 94, o inciso 1º ao 5º. Observar os direitos e garantias do que são titulares os adolescentes. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Artigo 94, inciso 6º ao 10º. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostrem inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequadas à faixa etária dos adolescentes atendidos. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Propiciar escolarização e profissionalização. Artigo 94, incisos 11 ao 15. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com a sua crença. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Informar periodicamente o adolescente internado sobre a sua situação processual. Artigo 94, incisos 16 ao 20. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem.
Manter arquivo de anotações, onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Artigo 94, parágrafo 1º. Aplica-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 94, parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude esse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos.